Vamos falar agora sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, a primeira questão que vamos comentar é: apresenta uma visão holística ou integral do ser humano dotado de razão e emoção. Caracteriza um processo contínuo de educação permanente, voltado para a aquisição ou desenvolvimento de competências. Ganhou força a partir dos anos 90. Trata-se do paradigma do treinamento, da aprendizagem, do diagnóstico, da autogestão ou da capacitação. Então vamos lá, do treinamento. Embora o treinamento ele também envolva desenvolvimento de habilidades, de competências, de conhecimentos, ele é mais focado num curto prazo, né? Então aqui, como ele fala de um processo contínuo, o treinamento ele tem mais aquela objetividade do momento, tá? Então a gente vai eliminar essa alternativa. Letra B, da aprendizagem, né? A aprendizagem, sim, ela é mais ampla, né? Só que a aprendizagem em si, ela é mais abrangente, né? Por quê? Porque aqui a gente está falando de desenvolver competências, né? A aprendizagem em si, às vezes você está aprendendo sobre, sei lá, aprendendo a andar, né? Uma criança, ela aprende a andar, né? Então, aqui como ele está falando de desenvolvimento de competências voltadas mais para o mercado de trabalho, a aprendizagem ela deixa muito amplo esse conceito, tá? Então, vamos eliminar a aprendizagem. A letra C, do diagnóstico, né? Então, o diagnóstico ele tem a ver com identificação de problemas, né? Não necessariamente de desenvolvimento de competências, né? Ele faz parte do processo, mas ele faz parte do processo contínuo, mas não é o paradigma que ele não envolve aquisição, desenvolvimento de competências. A letra D, da autogestão, né? Então, a autogestão seria você gerenciar a si mesmo, né? Mas a autogestão não tem a ver diretamente com aquisição, desenvolvimento de competências, né? Você pode autogerenciar o seu trabalho, mas não necessariamente aquilo vai te trazer uma competência nova, né? Então, nos sobra aí a alternativa E, capacitação, né? Sempre quando você fala aí de capacitação, está diretamente ligado a aprender novas competências, né? Adquirir, desenvolver novas competências, né? E a capacitação ela é um processo contínuo também, né? Então, é a alternativa que melhor se encaixa, tá? A letra I. E aqui, ó, esse detalhe que ele fala aqui, ó, ganhou força a partir dos anos 90, ele tá falando mais baseado ele quis trazer a referência de um dos autores que a gente utiliza no curso, que é o Chiavenato, né? Chiavenato, ele fala que a partir dos anos 90, o conceito de evolução, de capacitação evoluiu, tá? Então aqui ele está fazendo uma referência direta aí ao autor Chiavenato, em um dos seus livros, Gestão de Pessoas. Beleza? Só para contextualizar essa parte. Próxima questão. 2. Existem diversos tipos de avaliação dos processos de capacitação e desenvolvimento. Um desses tipos busca saber como a capacitação dos funcionários pode impactar o alcance das metas organizacionais. Compreende a comparação pela direção de ganhos empresariais antes e depois da capacitação dos funcionários. Então, esse tipo de avaliação ela trata-se de uma avaliação, letra A, de reação, de competências. A
avaliação do instrutor ou facilitador, avaliação de resultados ou avaliação de aprendizagem, né? Aqui, tá vendo como quando ele fala ganhos empresariais antes e depois, né? Então ele faz um comparativo. Então, ó, isso está muito ligado a resultados, né? Quando ele quer saber direto se o resultado é bom ou ruim, como que você sabe se o resultado é bom ou ruim? Comparando com o resultado que você teve antes daquilo, né? Então, vamos analisar as outras alternativas. Ó, avaliação de aprendizagem. Não, avaliação de aprendizagem ela vai medir quantidade de conhecimento adquirido, né? Então, errado. Avaliação de competências, também, mesma coisa. Ela vai avaliar as suas habilidades adquiridas, suas competências adquiridas. Avaliação do instrutor ou do facilitador. Avaliação do instrutor ou facilitador, isso daqui é uma avaliação também de desempenho, né? Não necessariamente de resultados, né? Do seu antes e depois. Avaliação de reação, né? Avaliação de reação, ele está avaliando ali sua satisfação, né? Frente a algo que está sendo medido, né? Então também não tem nada a ver. Então, ó, o que tem a ver aí com ganhos empresariais, né? Comparação de ganhos empresariais antes e depois, uma avaliação de resultados, né? Então, ó, quando ele fala de metas também, né? Metas lembra diretamente a resultados. Então, gabarito letra D. Questão número 3. O treinamento é um processo cíclico composto de 4 etapas. As referidas etapas na sequência de sua realização são projeto, elaboração do programa, observação e execução. Ó, bom, já vamos ir falando aqui delas, vai. Ó, observação. Como que você vai observar alguma coisa antes de executar, né? Então, tá fora de ordem aqui. Já vamos eliminar essa letra A. Levantamento dos participantes, técnicas de treinamento, provas e resultados. Letra C. Monitoração do processo, local adequado, efetivação e finalização. Letra D. Análise de custo e benefício, aplicação de técnicas, estratégia e novas demandas. Letra E. Diagnóstico, desenho do programa, implementação e avaliação. Então, ó, aqui, qual que é a primeira etapa do treinamento, né? É a gente fazer um diagnóstico para saber o que a gente precisa, tá? Então, diagnóstico. Primeira coisa que a gente faz é um levantamento das necessidades, tá? Que é o diagnóstico da situação. Segunda etapa, né? A gente vai tomar a decisão do que vai ser treinado, né? Então a gente vai fazer uma programação do treinamento. Vai programar o que vai ser treinado. Aí depois disso, vamos para a fase de execução, tá? Vamos implementar o planejamento. E por último, a gente vai fazer uma avaliação do que foi feito, uma avaliação, um controle do que foi feito, né? Dos resultados obtidos. Então, ó, diagnóstico. Deixa eu mudar a cor aqui. Vamos ver se esse amarelo pega melhor. Ó, diagnóstico. Desenho do programa, que é
planejamento, implementação, né, que é fazer a execução de fato do que foi planejado, e por fim, avaliar a eficácia daquilo que foi feito, né? Avaliação, execução, programa de treinamento, diagnóstico. Então, tudo que está na letra E. Aí nas outras alternativas nem dá para ficar comparando muito porque muitas coisas aleatórias foram colocadas, tá? Então, é um... E como ele fala aqui, ó, é um processo cíclico, né? Então você começa, ele tem que fechar um ciclo aqui para reiniciar depois novamente, tá? Então o gabarito é a letra E. Próxima questão. Essa daqui é grandona. Treinamento de pessoal pode ser definido como o processo de desenvolvimento de qualidades nos recursos humanos com o propósito de prepará-los para serem mais produtivos e contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais. O processo de treinamento envolve várias atividades, entre elas a escolha de técnicas de treinamento. Vou destacar que eu acho que isso daqui vai ser importante para a pergunta. Escolha de técnicas de treinamento. Isto é, utilização de recursos didáticos, pedagógicos, instrucionais a serem aplicados no treinamento. O analista de recursos humanos de uma organização da área de transporte de cargas irá treinar seus funcionários sobre os conceitos de qualidade total, sem a presença de um instrutor, apresentando aos treinandos individualmente pequenas partes da informação que requerem respostas que, quando acertadas, possibilitam que eles sigam adiante no processo. A técnica de treinamento utilizada pelo analista de recursos humanos é denominada gamificação, né? Essa gamificação, né, que na verdade a gente lê como game. Opa, deixa eu mudar aqui para caneta. Que certo a gente lê assim, ó, do inglês mesmo, gamificação, vem de jogo, né? Jogo, que seria uma técnica ali que emprega pontos, né? Troféus, recompensas. Não é esse caso. A simulação, né? Simulação também é fácil de você subentender o que significa, né? Simulação seria realizar uma coisa que vai acontecer na prática, né? Então, simular ações reais, né? Mas aqui não fala nada disso. Aqui fala o quê? Vamos destacar aqui, ó, que ele vai em pequenas partes da informação e aí, quando acerta, seguem adiante. Letra C, mentoria, né? Mentoria é quando você tem um acompanhamento de um mentor, né? Assim como coaching também, né? Quando você tem um técnico ali do lado que trabalha com metas, né? Focado em metas. Então também não é nenhuma dessas duas. E aí nos sobra a instrução programada, né? Instrução programada é exatamente isso, né? Ela tem exatamente esse conceito de ser usado em módulos, né? Como um curso aqui, ele tem módulos, né? Então ele tem as informações fragmentadas, separadas. E conforme vai tendo as respostas, vai seguindo para os próximos módulos, né? No caso aqui, nosso curso não. Você tem os módulos lá, você pode utilizar, seguir para qualquer módulo um antes do outro. Na instrução programada, não, você segue para o próximo módulo quando você completa um módulo, né? Então você completou o módulo 1, recebeu todas as informações do módulo 1, aí você pode seguir para o próximo módulo 2, tá? Então isso é a instrução programada, que é o gabarito da questão número 4. Questão número 5. Treinamentos e atividades em RH do tipo onboarding, soft skills
onboard, soft skills e corporativo refere-se respectivamente a letra A, entrada em um novo cargo. Então aqui é respectivamente, né? Então onboarding significa entrada no novo cargo? Não, onboarding ele tem a ver com fase de integração. Integração. Então, entrada em novo cargo? Não. Já elimina a letra A. Letra B, metas anuais. Onboarding significa metas anuais. Soft skills. Soft skills significa necessidades motivacionais. E corporativo significa cultura empresarial. Sim, né? Corporativo tem a ver com cultura empresarial, sim. Cultura empresarial, né? Ou se ele falar alguma coisa de missão da empresa, né? Se fosse aqui, ó, cultura estaria certo, né? Cultura empresarial, mas onboarding não é sobre metas e nem soft skills sobre necessidades motivacionais. Letra C. Onboarding significa integração na empresa? Ok, né? Onboarding tem a ver com integração. Soft skills tem a ver com comportamentos e atitudes? Sim, soft skill tem a ver com sempre quando você vê skills vem de habilidades, né? Habilidades ali e soft skills significa comportamentos, né? Então comportamento, só as atitudes, né? São sinônimos, beleza? E a outra aqui é corporativo. Corporativo tem a ver com necessidades diversas? Sim, são as necessidades ligadas à cultura da empresa, tá? Então, tá ok aqui essas daqui. Vamos ver as outras alternativas. Letra D. Onboarding significa capacitação e negociação? Não, não tem a ver com capacidade de negociar. Já elimina aqui. Soft skill a ver com certificação ABRH, nada a ver. Bem errada a letra D. A letra E, soft skill, não, letra E, integração na empresa, onboarding, ok. Beleza, tá ok, vou pintar aqui de verdinho. Soft skills tem a ver com certificação de órgãos de classe. Certificação de órgãos de classe, soft skills não, né? Não tem nada a ver isso. E corporativo com alta gerência? Até tem a ver sim com alta gerência. Seria só mesmo a certificação de órgãos de classe que estaria errado na letra E. Então, o gabarito é a letra C. Então, os três conceitos estão corretos aqui, tá? Deixa eu reescrever aqui, ó. Integração na empresa, onboarding, comportamentos e atitudes, soft skills. E sobre necessidades diversas, corporativo. São as necessidades da empresa, né? Do mundo corporativo. Beleza? Então, mais uma questão aqui. Esse assunto aqui ele é bastante cobrado, tem bastante questões sobre ele. Número 6. De que maneira a avaliação contínua do desempenho e o feedback pós-treinamento influenciam a efetividade dos programas de treinamento e desenvolvimento?
Letra A. Interferem negativamente, pois colocam pressão excessiva sobre os funcionários. Então, ó, avaliação contínua e feedback, eles vão interferir negativamente? Não, né? O objetivo da avaliação contínua e feedback, né, quando são bem conduzidos, é serem positivos, né? Então não é para ser uma experiência negativa. Letra B. São irrelevantes para a efetividade do treinamento, pois o aprendizado é um processo independente. Não, né? Aprendizado, ele não é um processo independente, né? Ele precisa de uma avaliação, né? Tanto é que, por exemplo, na escola, a gente, depois de aprender, a gente tinha a prova, né? A avaliação, né? E outra coisa aqui, né? São irrelevantes para a efetividade do treinamento? Não, pelo contrário, né? O feedback é para você saber se o treinamento foi efetivo ou não. Então tá bem errada a letra B. Letra C. Podem aumentar a efetividade do treinamento? Sim. Garantindo a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos e a continuidade do desenvolvimento. Perfeito, né? Não tem nada em contradição nessa alternativa. Vamos ver as outras. Letra D. Apenas o feedback positivo é benéfico, enquanto a avaliação contínua não se constitui como algo realmente imprescindível. Não, né? Já falamos aí que a avaliação contínua ela é necessária, né? Então ela não é imprescindível e não é apenas o feedback positivo que ele é bom, né? Um feedback negativo, ele pode trazer uma melhoria, né, para aquele treinamento. Então, um feedback negativo, né, pode no final ser uma coisa benéfica também. Então, a D está errada nesses dois pontos. A letra E. O fato de o feedback concentrar-se no passado e não no futuro causa seguramente estagnação no desenvolvimento? Errado, né? Porque o feedback ele também pode projetar o futuro, né? Não é só no passado. O feedback ele pode falar do que ele espera dali para frente, né? Então, tá errado a letra E. Nosso gabarito vai ser letra C. Nossa última questão. O processo de capacitar e desenvolver pessoas se dá em 4 etapas principais. Assinale a alternativa que melhor representa essas etapas na sequência em que são realizadas. Ó, então, aí de novo, aquela questãozinha que a gente viu agora há pouco, né? Então, o que a gente viu lá? Qual que são as etapas? Diagnóstico, né? Primeiro você avalia, diagnóstico, primeiro você avalia o que você precisa realizar de treinamento. Segundo lugar, você planeja, né? Faz um planejamento do que vai ser feito. Terceiro lugar, você entra em ação, né? Executa. E por fim, você avalia os resultados. Então, letra A, tá? Questão tranquilinha, mas vocês viram que duas questões sobre isso em provas, né? Então, tem que saber também essa sequência aqui para não perder uma questão fácil. Então, gabarito letra A. Então, finalizamos mais um assunto por aqui. Bons estudos. Até mais.